Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso seja com cada ouvinte que de bom grado passa a ouvir neste momento esta porção da Palavra de Deus que será expressada nesta mensagem. Desejo dedicar aos ouvintes Apocalipse capítulo 22, versos 14 e 15, aonde está escrito: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Queridos ouvintes, nós acabamos de ler uma porção do último capítulo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, onde fala sobre o fim de tudo. Está falando sobre aqueles que gloriosamente vão entrar na cidade pelas portas, a linda cidade, a Nova Jerusalém. Mas o texto lido também falou sobre aqueles que ficarão de fora. E o nosso assunto é exatamente sobre esses que ficarão de fora, que lamentavelmente não entrarão na cidade. Estes são os mesmos que Apocalipse capítulo 21, verso 27, fala dizendo: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estes que estarão de fora da cidade, da nova cidade dourada, também são os mesmos falados em Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Estes são os que ficarão de fora da linda cidade, a Nova Jerusalém, em que os santos habitarão. Estes, na verdade, também são os mesmos que durante todos os séculos, durante toda a história desde o princípio, eles estiveram fora do plano de Deus, da vontade de Deus, do movimento de Deus, da salvação de Deus, da palavra de Deus. Eles estiveram fora de Deus durante a história da humanidade. E na verdade estiveram e estão fora porque deixaram o próprio Deus de fora. Em todas as gerações, a humanidade em sua maioria deixou Deus para fora do quadro de suas vidas, e com isso eles ficaram de fora, culminando no tempo final, aonde em Apocalipse 3 a coisa se tornou tão grave que o próprio Senhor Jesus, Salvador da igreja, foi colocado para fora de sua própria igreja, para fora do povo assim chamado cristão. Então, ao deixarem Cristo de fora, as pessoas
também ficam fora de Cristo, porque rejeitam a misericórdia e a própria salvação que lhes foi enviada. Isso aconteceu com Israel quando o Messias esteve entre eles, há 2000 anos atrás. O livro do apóstolo João começa dizendo que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Israel o rejeitou. Mas com a sua rejeição estava o plano de Deus de a salvação vir para os gentios. Foi quando Jesus se dirigiu para aqueles 11 discípulos que o amavam, que o haviam recebido, eram seus. Dirigindo-se a eles, Jesus disse: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus já estava falando do plano de Deus para os gentios estarem dentro da salvação, da preparação para o próprio retorno de Cristo. Deus tinha um plano para os gentios, a igreja gentia, os eleitos gentios estarem dentro de Cristo e estarem prontos para a sua segunda vinda. Este plano foi visto pelo apóstolo São João na ilha de Patmos, quando ele viu Jesus no meio de 7 castiçais de ouro, com 7 estrelas em sua destra. Quando João escreveu a primeira carta às igrejas, dirigindo à igreja de Éfeso, ele escreveu assim: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ali está o plano de Deus para os eleitos gentios estarem dentro da vontade e do movimento da obra de Deus, para assim estarem prontos naquele grande dia da transformação corpórea, do arrebatamento, da ressurreição, do encontro com Jesus nos ares. Esse plano para os gentios estarem dentro era Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas desses 2 milênios, com as 7 estrelas em sua destra, que são os 7 mensageiros que foram enviados para a igreja, os quais foram Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e, no tempo final, o profeta William Marion Branham. Todos os gentios que receberam estes mensageiros enviados por Deus em seu devido tempo, eles entraram dentro de Cristo, eles entraram para dentro da obra de salvação de Cristo, e todos se levantarão na primeira ressurreição para atenderem o chamado ao alto que se dará pela voz de Cristo. E estes são aqueles que lemos ao princípio em Apocalipse 22, dos quais foi dito: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Recebendo o mensageiro de Deus para o seu dia, os eleitos daquele dia lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro
e eles têm direito à árvore da vida, e eles entrarão na cidade pelas portas. Ainda hoje nós temos o último mensageiro, a última estrela, que é o profeta William Marion Branham, que esteve conosco e deixou a sua mensagem para a igreja. Ainda hoje os eleitos gentios que recebem esta mensagem e creem neste profeta, eles entram em Cristo, passam a ter as suas vestiduras lavadas, passam a ter direito à árvore da vida, e eles entrarão na cidade pelas portas. Que Deus ajude a cada ouvinte a crer no último mensageiro que Deus enviou, e assim entrarem em Cristo, estarem do lado de dentro da misericórdia, e naquele dia não ficarem de fora com os que ficarão, conforme diz o nosso texto lido. O profeta William Branham, ele nos falou algo muito formoso sobre estes que entrarão na cidade pelas portas e morarão na linda cidade. Ele disse: esta é a última advertência, não haverá outra. O lugar do trono foi erigido, os 12 fundamentos foram lançados, as ruas de ouro foram pavimentadas, as portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes. E em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram. Seus habitantes em breve encherão suas ruas com gozo. Creia no mensageiro que Deus nos enviou, e você fará parte da grande multidão que encherá as avenidas da Nova Jerusalém com muito gozo. Deus te abençoe. Até a nossa próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.